Beleza. Olha só, pessoal, vamos agora para essa segunda etapa aí. A gente viu aqui, ó, em casos onde o triângulo ele é retângulo, né? Ou seja, eu tenho um ângulo que vale 90 graus, né? Então eu uso essas funções normais. Ok. Mas e aí? E se for um triângulo aleatório? E se for um triângulo aleatório? E se for um triângulo assim, onde nenhum ângulo mede 90 graus? Como que eu calcularia essas medidas ou esses ângulos, né? Como que eu faria, né? Aí a gente tem um modo de se fazer isso aí, tá? Quando eu tenho o ângulo 90 graus, moleza, mamão com açúcar, né? Seno, cosseno, tangente, só, tranquilo, tá? Mas e se for um ângulo que não vale 90 graus? Como que eu faço? É isso que a gente vai ver aqui, tá? Ok. Olha só, pessoal. Deixar aqui um desafio aí para vocês aí, ó. Como que a gente faz para transformar esse valor que está em graus, 30,45, 60 graus. Como que eu transformo em graus, minuto e segundo, tá? É simplesmente eu fazer isso aqui, ó, 30 graus, 45 minutos e 60 segundos. É só eu fazer isso aí? Não, claro que não, tá? De jeito nenhum. Não posso só fazer isso. E a segunda coisa aqui, eu quero transformar de graus, minutos e segundos para grau, né? Difícil isso aí? Não, também não, tá? Basta a gente saber o quê? A relaçãozinha simples, né? Por exemplo, 1 grau. 1 grau vale quantos minutos? 60 minutos. Qual outra relação? 1 minuto vale quantos segundos? 60 segundos, né? Eu sabendo de grau para minuto, de minuto para segundo, eu consigo calcular isso aqui, ó, né? Vou dar só dica aqui, tá? Mas depois vocês que vão fazer isso aí. Olha só, eu tenho 30,45, 60 graus, né? Esse valor em graus equivale a quantos minutos, né? Eu sei o quê? Se eu tenho 30, um decimal aqui, ó, a dica principal que eu posso dar para vocês aqui é o quê? Como que vocês fazem isso? Vamos fazer aqui, ó. Você vai pegar somente a parte do decimal aqui, ó. Tá certo? Porque o 30 graus aqui já é inteiro, concorda? 30 graus. Vírgula. Agora eu quero saber essa parte decimal, eu vou converter para minutos, né? Então, vamos fazer aqui. Só esse, depois vocês façam o próximo, tá? Olha só. 30,4560 graus. Eu quero que transforma tudo isso em grau, minuto e segundo. Só que a parte inteira já é 30 graus, certo? Então, eu vou pegar só a parte decimal aqui, ó, que eu quero converter para minutos, tá?
Então, vou fazer a regrinha de 3 aqui, ó. 1 grau equivale a 60 minutos. Então, 0,4560 equivale a x. Então, x é igual a isso aqui em grau, né? Então, x, agora basta eu multiplicar cruzado. 1 grau vezes x, né? Não vou colocar 1 grau aqui. Deixa eu colocar. 1 grau vezes x é igual a 0,4560 graus vezes 60. Deixa eu pegar minha calculadora. Calculadora científica que eu quero. 0,4560 vezes 60 é igual a 27,36. 27,36 minutos. Minutos, aqui, ó, para não confundir, tá? Grau e minuto, vezes o grau aqui, ó. Não vou pôr vezes, não. Vou colocar minutos e graus, tá certo? Minutos e graus. Porque tá multiplicando tanto o número quanto o grau vezes o minuto aqui, ó. Então, x, agora sim, eu tenho grau aqui, vai passar dividindo, posso cancelar grau com grau? Sim, eu posso cancelar grau com grau. Aí eu cancelo aqui, ó, grau com grau. Tá certo, pessoal? Porque eu tenho que multiplicar, pensa que o grau é uma unidade, né? Igual o metro, eu não carrego metro. Eu tenho que carregar o grau também, tenho que carregar o minuto também, tá? Então, x é igual a 27,36 minutos. Essa é a minha resposta aqui, ó. Tá certo. Então, por enquanto, que eu quero transformar graus, minutos e segundos, eu não tenho decimal aqui também, ó. Agora, esse decimal dos minutos, eu vou converter para segundos, tá? Aí, do mesmo jeito, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a parte decimal, ou seja, 0,36, só a parte decimal agora, né? 0,36 minutos equivale a, vou colocar para não ficar letra igual, y. Vou fazer do mesmo jeito. 1 minuto vezes y é igual a 0,36 minutos vezes 60 segundos. 1 minuto, 0,36 minutos vezes 60 segundos. Opa. 0,36 vezes 60. 21,6. 21,6 minutos e segundos. Tá? Porque está multiplicando também o minutos vezes segundos, né? As unidades se multiplicam, né? Posso cancelar minuto com minuto? Não só posso, como devo. Então, vou colocar minuto, minuto. Cortei. 1 vezes y é 1, né? Y é igual
a 21,6 segundos. Ok. Agora, então, qual que é a minha resposta aqui? Quanto que vale esse ângulo em grau, minuto e segundo? Esse ângulo em graus, minutos e segundos vale, esse ângulo em graus, minutos e segundo vale 30 graus, quantos minutos? 27 minutos. E quantos segundos? 21,6 segundos. Tá certo, pessoal? Ok. Aí aqui, ó, o próximo. 60 graus, 45 minutos e 50 segundos. Você vai fazer do mesmo jeito agora, tá certo? Só que agora você vai o quê? 50 segundos, você vai converter para minuto. Daqui você vai converter para minutos, você vai achar o valor total em minutos. Esse valor você vai converter para grau, tá certo? Você vai agora ao contrário, tá certo? Aqui, nós viemos de onde? Daqui para cá. Agora, eu quero o contrário. Daqui para cá. Tá bom? Por quê? Aqui eu queria de graus para grau, minuto, segundo. Agora não, eu quero do segundo para o minuto e do minuto para o grau. Tá? Ou seja, você vai achar um valor aqui, ó, igual a 60, alguma coisa aqui, ó. Tá bom? Porque o 60 já está em graus, né? Já é inteiro. Beleza, pessoal? Beleza. Aí tentem fazer isso aí. E se alguém tiver dúvida, me pergunta aí na próxima aula, tá? Vamos fazer assim, sempre eu vou deixar aí essas atividades, né? Esses exercícios. Se está com dúvida, me pergunte na próxima aula que a gente tenta esclarecer as dúvidas aí juntos, tá? Aqui o mais que eu acho que embanando um pouco é isso que eu fiz aqui, ó, né? Isso que eu fiz aqui, isso que eu fiz aqui, tá? Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês como que cancela, tá? Como com o decorrer do tempo, vocês não precisam fazer isso aqui, porque você sabe que vai cancelar mesmo de qualquer maneira, tá? Mas é bom praticar aí para vocês saberem aí, por exemplo, né? Se eu tenho metro vezes segundo, né? Eu tenho que deixar as duas unidades, né? Quilômetro está dividido por hora, né? Nada mais é do que quilômetro por hora, né? Então a gente vai trabalhando aí mais ou menos dessa forma aí, tá? Quando você calcula a velocidade, que é tão comum, né? Eu colocar, eu estou andando a 100 km por hora. Mas nada mais é que o quilômetro dividido pela hora, tá? Ou seja, eu estou fazendo divisão de unidades aqui, a mesma coisa aqui, ó, estou fazendo multiplicação de unidades, tá? Aqui, ó, o que vocês têm que prestar atenção aqui, ó? Vocês têm que ver o quê? Se eu estou querendo converter para segundos, a minha resposta final tem que ser em segundos. Ou seja, como foi possível cancelar, significa que a minha montagem foi correta. Tá, pessoal? Foi correta. Por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, ó. Se eu conseguir cancelar, significa que foi correto. Ok. Se por acaso eu invertesse isso aqui, ó, ou eu colocasse aqui, ó, 1 minuto, vamos ver aqui, ó, 1 minuto equivale a 60 segundos. Mas aí você confundiu. Você colocou aqui, ó,
que 0,36 minutos equivale a x. Vamos ver se dá para cancelar? X vezes 60 segundos. Ok. 60 segundos vezes x. Isso é igual a 0,3 vezes 1 dá 0,3. Certo? Isso aqui é uma multiplicação. Minuto vezes minuto, metro vezes metro, não é igual a metro quadrado? Né? Ou seja, eu quero saber a área. Né? Eu estou multiplicando uma distância vezes a outra distância. Então, uma distância está em metro vezes a outra que está em metro, vai dar o quê? Metro ao quadrado. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu multiplicar minuto vezes minuto, vai dar o quê? Aqui, ó, 0,3 o quê? Minutos elevado ao quadrado. Foi cancelado igual aqui? Não foi. Não foi, tá? E esse erro aqui, pessoal, esse erro é comum, tá? É comum. Mas por que as pessoas erram? Por que erra? Porque é comum fazer isso aqui, ó. Montar a regra de 3, montar isso aqui assim, ó. 1 equivale a 60, é 1 minuto, equivale a 60 segundos. Aí coloca x equivale a 30. Entendeu? É comum fazer isso aí. Ou seja, confunde. Aqui é 60 segundos, aqui era minuto, né? Só que como ela não colocou, a pessoa acha que é segundo também. Tá? É onde faz a confusão. É onde faz a confusão. Agora, se você coloca as unidades, você não tem como errar. Tá? Então, muitas vezes, não é porque você não sabe fazer regra de 3, mas é porque você não colocou as unidades, né? Ah, eu tenho muita dificuldade com regra de 3. Tem, mas, por exemplo, vamos supor lá, você está fazendo uma regra de 3, você quer calcular. Olha só a diferença aqui, ó. Ah, 20 vasilhas equivale a 30 reais. Aí eu quero saber, e 50 vasilhas equivale a quantos reais? Né? O correto seria o quê? 50 equivale a tantos reais. Mas tá vendo como eu não coloquei unidade nenhuma? Não tem unidade. Aí é onde você pode errar, que aí coloca assim, ó, 20 vasilhas equivale a 30 reais. Aí você está meio despercebido, coloca que 50 equivale a X. Pronto, inverteu aqui e dançou. Se você tivesse escrito as unidades, 20 vasilhas equivale a 30 reais. Aí você colocou aqui, ó, 50 vasilhas. Você ia ver o quê? Que na hora que multiplicar aqui, ó, tá dando o quê? Vasilha ao quadrado. Ou seja, sua unidade não vai ter nada a ver. Quando você chegar aqui, você vai estar achando o quê? Qual que é a resposta que você vai estar calculando aqui, ó? Você vai achar uma resposta assim, ó, que x é igual a alguma coisa que multiplica vasilha ao quadrado dividido por real. Sendo que o correto seria você achar x igual a tantos reais apenas. Essa seria a resposta. Por quê? Porque eu queria saber quantos que vale 50 vasilhas em reais.
Ou seja, a resposta final tem que dar em real. Não pode ser um trem doido disso aqui, ó. Mas qualquer um ia saber se tivesse carregando as danadinhas das unidades. Tá certo? Então, quando puderem, treinem isso, gravem isso aí que eu falei para vocês. Vocês nunca mais vão errar uma regra de 3, tá? Sempre lembrem-se, as unidades também se multiplicam, não somente os valores, tá? Ok. Ok, pessoal. Então, olha só. Aqui, ó. Eu estou trabalhando, então, com triângulo reto, né? Então, eu sei lá, eu vou utilizar seno, cosseno, né? Hipotenusa, normal. Mas e quando eu não tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo que vale 90 graus? Como que eu faço? Tem duas leis que eu posso utilizar, tá? Ou eu posso utilizar a lei dos senos, ou eu posso utilizar a lei dos cossenos, tá? Na lei do seno, eu tenho essas relações aqui, ó. Olha aqui, ó. A é o lado A, o lado B, o lado C, né? Eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo teta, tá? Tenho o meu vértice A maiúsculo, o meu vértice B maiúsculo e o meu vértice C maiúsculo, tá? Eu tenho algumas relações. Quais relações são essas? Do seno, olha só. Eu tenho qual relação? Que A, lado A, sobre o seno do ângulo alfa é igual a B do seno do ângulo beta, que é igual a C do seno do ângulo teta. Ou seja, eu posso igualar A com B, posso igualar A com C ou igualar B com C. Porque tanto faz eu igualar isso aqui é igual a isso, mas também isso aqui é igual a isso, né? Ou seja, tudo vai depender de que tipo de informação que eu tenho aqui, ó. Então, quando você encontra determinado tipo de exercício, tenham calma, analisem, né? O que eu tenho aqui, né? Para eu saber qual relação que eu posso utilizar. Então, para não se confundir, ó. Então, tanto eu posso colocar A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta. Também posso colocar A sobre seno de alfa igual a C sobre seno de teta, né? Ou posso igualar aqui, ó, B sobre seno de beta é igual a C sobre seno de teta, tá? Então, disso aqui da lei dos senos, eu posso fazer qualquer igualdade que eu quiser, tá? Eu escolho isso aí, tá? E aqui, ó, lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? O que diz a lei dos cossenos? Olha só. O que é isso aqui, ó? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é o teorema de Pitágoras? Normal? Sim. Só acrescentou um termo aqui na frente, ó. Tá certo? Nada mais é do que o teorema de Pitágoras, normal, mais alguma coisa aqui na frente, tá? O que é essa menos alguma coisa? Olha só, para
aprender, hein? Para ver que não é um bicho de 7 cabeças. Quando você estiver conversando aí com outras pessoas, meu Deus do céu, não entenda que tem ali de jeito nenhum. Mas veja só que não tem dor de cabeça nisso aqui, pessoal. Olha só. Eu tenho o primeiro lado aqui, ó. A. A é igual ao quê? Pelo teorema de Pitágoras. AB ao quadrado mais C ao quadrado. Já na lei dos cossenos, o que vai acontecer? Eu tenho menos, olha aqui, ó, BC, 2 que multiplica BC, que é exatamente o B e o C que está aqui de fora, aqui, ó. Tá certo? Exatamente os que está de fora aqui, ó. Que multiplica o cosseno de alfa. Por que é alfa? Olha só. O ângulo A aqui, ó. Tá aqui, ó. Qual que é o ângulo oposto a ele? Alfa. Tá certo? Posso escrever de outra forma a lei dos cossenos? Vamos pegar aqui, eu quero escrever a lei dos cossenos em função do lado C. Qual que é o ângulo que está em função do ângulo oposto ao lado C? Θ. Poderia escrever a lei dos cossenos? Posso. Então, C... Vou escrever aqui, para vocês verem que é padrão, tá? Do jeito que a gente faz. É sempre, pessoal. Eu acho que o massa disso aqui que é tudo, tipo assim, x mais y mais c sempre vai ser x mais y mais c, tá? Não vai variar, não tem... quando a gente faz uma prova de topografia, não tem esse de pegadinha. Não tem pegadinha. Ou tu sabe fazer, ou tu não sabe fazer, simplesmente. Mas não tem... vou pôr um detalhezinho ali para complicar. Não, ou você sabe ou você não sabe. Porque tudo tem um padrãozinho, né? Agora, olha só, se eu for escrever, então, em função do lado C, qual que é a primeira coisa? Eu lembro do Pitágoras. Eu vou escrever a lei dos cossenos, tá? Lembro do Pitágoras. Então, C ao quadrado é igual. Quais lados que eu não falei? Eu não falei o lado A ao quadrado, né, Pitágoras, mais B ao quadrado. Menos 2 que multiplica os lados que eu coloquei aqui, ó. A, B, vezes o cosseno de qual ângulo? Qual ângulo que está oposto ao meu lado C? Θ. Cosseno de θ. Tá certo, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês se atentem para isso aqui, ó. Se eu tenho o lado A, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar A. Se eu tenho o lado C, eu vou utilizar o quê? C. Tem a forma de escrever. Se foi dado no exercício apenas o lado B, o que eu vou utilizar? B. Então, eu vou escrever a mesma lei do cosseno em função de B, tá? Como que eu escrevo em função de B? B. Vamos escrever a lei dos cossenos em função do lado B. B ao quadrado, vou escrever Pitágoras. É igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né? Menos 2 que multiplica AC, que é o mesmo AC que está aqui dentro, que multiplica o cosseno de qual ângulo?
Deixa eu ver qual ângulo que é oposto ao lado B. Beta aqui, ó. Ângulo beta. Pessoal, eu não quero que vocês decorem nada disso, tá? Não decorem, não achem, não olhem para isso achando que é um bicho de 7 cabeças, tá? Porque não é, realmente eu falo para vocês, não é. Ó, se eu tenho somente o lado B, o que eu vou utilizar? Essa terceira lei dos cosseno, né? Ok, ok. Então, dito isto, bora para o próximo slide aqui, ó. Olha só, eu até já fiz aqui, né? Ó, faça a mesma relação da lei dos cossenos para os lados B e C. Nós já fizemos. Lá a lei dos cossenos está para o lado A e eu fiz para os lados B e C. Escrevemos a mesma lei dos cossenos. Porque, olha só, pessoal. Isso aqui é muito comum, tá? Imagina aqui, ó. São pontos inacessíveis, tá? Olha só. Um topógrafo, a partir dos pontos A e B, ou seja, a partir dos pontos A e B, distância de 20 metros, ou seja, a distância entre A e B, 20 metros. Ok. Ele realiza a medição dos ângulos horizontais a duas balizas colocadas em D e C. Olha só, colocou uma baliza aqui. A baliza nada mais é para orientar, tá? Poderia ser qualquer coisa, poderia ter aqui um tronco de árvore, poderia ser árvore aqui, tá? Poderia ser uma outra árvore aqui, tanto faz. Mediu alguns ângulos com auxílio de um teodolito. O que eu quero saber? Qual que é a distância entre as balizas? Ou seja, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó. Por que é importante a gente saber isso aqui, pessoal? Muitas vezes você vai estar trabalhando em um terreno que você consegue andar aqui nessa região aqui, ó. Mas aqui vamos supor, não é alagado, como é que chama? Pantanoso, né? Não dá para você poder andar muito bem nisso aqui, tá certo? Mas você tem duas referências aqui, ó. Você tem referência aqui, tá certo? Então, a partir do ponto A, eu consigo visar esse ponto. A partir do ponto A, eu consigo visar esse ponto. A partir do ponto B, eu consigo visar esse ponto. E a partir de B, eu consigo visar esse ponto, de forma que eu consiga fazer essas leituras desses ângulos, tá? Aí, o que eu quero calcular aqui, pessoal? Eu quero calcular a distância entre essas balizas. Então, eu quero calcular essa distância aqui, ó. O que eu posso utilizar aqui? O que eu posso utilizar aqui? Olha só, eu tenho... Nada mais é que eu vou observar triângulos, né? Então, eu tenho, olha só, eu tenho um triângulo aqui, ó. Né? Tenho um outro triângulo aqui, ó. Tá certo? Tenho outro triângulo aqui, ó. Né? Tenho outro triângulo aqui, ó. Ah, qual caminho que você vai pegar?
não vou pegar nenhum desses dois caminhos aqui inicialmente. Vocês concordam? Por que não? Porque eu posso ignorar simplesmente esse triângulo rosa e esse aqui. Olha quando eu olho o triângulo azul. Eu só tenho uma leitura, que é 60 graus aqui. Ó. Com uma leitura, eu consigo achar as outras informações? Não. Né? Quando eu olho o triângulo rosa, com apenas uma leitura, um ângulo, eu consigo calcular alguma outra coisa aqui? Não. Tá? Não consigo calcular nada aqui. Tá? Então, nem vou reparar nisso aqui. Então, quais triângulos que sobra para a gente? Sobra este triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui. E esse triângulo azul aqui, ó. Tá certo? Esses dois triângulos. Então, eu vou trabalhar nesses dois triângulos até chegar um momento de calcular o quê? Essa distância em amarelo aqui, ó. Tá certo, pessoal? E o que eu vou utilizar? Não sei. Ainda não sei. Eu tenho que ver e analisar as informações que eu tenho, tá? Eu tenho que analisar as informações que eu tenho. Vamos supor que eu quero analisar aqui a princípio. Eu vou só começar aqui, tá, pessoal? Não vou fazer isso aqui, não. Vou deixar para vocês aí, tá? Vou só dar um start inicial aí, para depois vocês pensarem em como fazer. Vamos considerar inicialmente qual triângulo vocês querem iniciar? Pelo azul ou pelo rosa? Azul. Azul. Pelo azul, ok. Então vamos fazer ele pequenininho aqui, ó. Vamos começar pelo triângulo azul. Eu tenho isso aqui, ó. Né? Eu tenho esse ângulo aqui. Quanto que vale esse ângulo? 30 graus. Certo? Quanto que vale essa distância? Essa distância? 20 metros. 20 metros. Quanto que vale esse outro ângulo aqui, ó? Se eu estou analisando o ângulo azul, o triângulo azul, 60 mais 40. 60 mais 40, 100. 100 graus. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse lado, não tenho? Eu tenho esse lado. Eu conheço esse ângulo aqui? Eu conheço esse ângulo aqui? Conheço, né? Se esse ângulo é 100, esse ângulo é 30, quanto que vale esse ângulo aqui? 60. Não, 60 não, né? Se o somatório dos ângulos internos vale 180, esse aqui vale 130, esse 50. ângulo vale 50 graus. Ok. O que a gente precisa aqui? Eu preciso... Qual que é o objetivo? Não é calcular esse lado aqui, ó. Para eu calcular este lado, vocês concordam que eu teria que saber alguns outros lados desse triângulo aqui? Ou desse outro? Então, qual que é o meu objetivo aqui? Calcular alguns lados, né? Então, eu quero calcular lado, tá? Eu posso escrever isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho lá as leis dos senos. Vamos ver o que me ajuda lá a lei do seno. O que diz a lei do seno? O ângulo. Vamos ver lá. Ó. Deixa eu só... Ó, o que diz a lei do seno? O meu lado A
dividido pelo seno de alfa é igual a B dividido por seno de beta igual a C seno de θ. Ok. Vamos ver se eu posso utilizar isso. Deixa eu escrever aqui no canto aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Só para a gente economizar espaço. Lado A dividido por seno de alfa é igual a B dividido por seno de beta, que é igual a C dividido por seno de θ. Essa é a lei dos senos. Eu tenho a lei do cosseno. Eu vou colocar aqui em relação a A ao quadrado é igual, né? Vou escrever primeiro a hipotenusa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, teorema de Pitágoras, mais C ao quadrado, menos 2 que multiplica BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. No caso aqui, nesse caso, alfa. Ok. Vamos ver aqui, ó. Eu quero calcular lado. Tá certo? Vamos denominar aqui, ó, que eu tenho esse ângulo aqui, que seria o meu A, meu ângulo alfa, tá certo? Alfa. Eu tenho aqui o meu lado A, tá? Ou seja, A é oposto a alfa. Qual lado que eu quero? Eu quero chegar, olha só, daqui a gente quer partir. Eu quero partir daqui e chegar até calcular essa distância entre as balizas aqui. Por quê? Porque eu não consigo medir a distância aqui, né? Então, vou chamar aqui, ó, esse lado aqui de B, tá? Se eu tenho esse lado B, eu tenho esse ângulo oposto aqui, que seria o beta, tá certo? Qual relação aqui que eu tenho? A, alfa, B e beta, né? Eu não quero calcular esse lado B aqui, ó. Esse lado B, eu poderia chamar esse lado aqui do que eu quisesse, tá? De C e aqui de θ, né? Eu só sei o quê? Que eu tenho 3 informações aqui, ó. Eu tenho uma distância e 2 ângulos. E eu consigo calcular uma outra terceira, uma segunda distância. Lembre-se sempre que eu posso fazer essas uniões aqui, ó. Essas igualdades, né? Ou seja, olha, eu tenho um lado, tenho um ângulo. Não tenho um lado e tenho um outro ângulo, né? Ou seja, eu conheço 2 ângulos, que é beta e alfa, e conheço também uma distância. Posso calcular esse B aqui? Posso. Tá certo? Posso. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, ó. Aqui está para cá e aqui está para cá, ó. Tá? Vou utilizar a lei dos senos, tá? Poderia escolher outros caminhos? Poderia, tá? Eu quero, foi esse que eu visualizei. O João vai visualizar outro caminho, pode ser também, tá? Tanto faz. Então, olha só. Eu sei o quê? Que esse lado está para o seno do ângulo oposto. Então, 20 metros está para o seno do ângulo oposto, 50 graus. Isso é igual a este lado que está para o ângulo oposto. B dividido por seno de 100 graus. Deu uma igualdade, né? Olha só, estou respeitando o que está aqui no meu canto superior esquerdo, ó.
Um lado está para o seno do ângulo oposto, é igual ao outro lado está para o seno do ângulo oposto. Essa igualdade, né? Então, qual que é o comprimento B? Então, vou multiplicar cruzado, seno de 50 graus vezes B é igual a seno de 100 graus vezes 20 metros. Vou isolar aqui o B. B é igual a seno de 100 graus vezes 20 metros dividido por seno de 50 graus. Tá certo? Quanto que vale então o B? B é igual... Vou pegar minha calculadora. Isso é fácil fazer Poderia simplesmente sair dividindo, né? Multiplicando. Bem fácil essas continhas aí. 100 dividido por 50, parará, parará, pororô. Né? Então, vamos lá. 100 dividido por 50. 100 dividido por 50 é igual a 2. Seno desse valor é igual vezes 20 é igual a 0,68. Deixa eu ver, vamos ver se está certo. Seno de 100 graus, seno de 100 graus é igual, dividido vezes 20 é igual, dividido pelo seno de 50 graus é igual a 25,71. Viu que o valor que tinha dado diferente, pessoal? Olha só, deixa eu anotar aqui. B é igual a 25,711 metros. Olha só, hein? É esses detalhes que eu quero que vocês observem, tá? Por que que esse valor deu diferente do primeiro que eu fiz? Porque o primeiro, olha só como que eu fiz. 100 dividido por 50 é igual. Depois, seno desse valor de 2, né? Olha quanto que deu. Vezes o 20 metros é igual a 0,69. Tem como essa distância toda ser 0,69 metros? Não, ou seja, eu sei que eu errei, tá? Eu sei que eu errei. E onde que está o erro? Porque eu não estou dividindo, não é 100 por 50. Eu estou dividindo seno de 100 graus dividido por seno de 50 graus. Eu tenho que colocar, olha só, seno de 100 é igual a 0,98. Seno de 100 graus. Opa. Aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho que colocar seno de 100 graus vezes seno vezes o 20 dividido pelo seno de 50 graus. Tá certo?
Quando eu coloco, simplesmente eu ignoro o seno, só coloco 100 dividido por 50 e depois eu tiro o seno, vamos supor que você entendeu que é assim, ó. Ah, não, 100 está dividido em 50, então eu posso colocar seno, né, de 100 dividido por 50, seno de 2. Se você só faz isso na calculadora, igual eu fiz, por exemplo, né, isso é diferente, né, de 100 graus dividido por 50 graus. Seno de 2 graus, como a gente fez direto na primeira vez, ó, seno de 2 graus, 0,03, né? Então, vai ser diferente do que quando eu faço a conta toda direto, tá? Então, é importante a gente sempre lembrar aí das nossas unidades, tá? Ok. Então, olha só, pessoal, achamos esse comprimento aqui, né? B. Quanto que vale isso aqui? Quanto que valeu? 25,711, tá? Aí, o que você vai fazer agora? Ó, calculei um lado. Beleza. Qual que é o outro lado que é importante de eu conhecer? Esse lado aqui, ó. Vou chamar esse lado aqui de C. Lado C, tá bom? Do mesmo jeito, você vai ter todos esses ângulos, só faz aí o ângulo rosa, calcule esse lado C. Aí, você vai ter o quê? Esse lado conhecido, este lado conhecido, só vai faltar o quê? Calcular esse lado aqui, ó, que é o que a gente quer, tá? Então, façam isso do mesmo jeito que a gente calculou esse lado B em relação ao ângulo azul. Agora, você vai calcular do mesmo jeito que a gente fez o lado C em relação ao triângulo rosa, né? Aí você vai ficar o quê? Com esse outro triângulo faltante aqui, ó. Que você vai conhecer? Esse ângulo de 85 graus. Vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. BDC. Você vai ter esse triângulo aqui, ó. Né? Onde em amarelo é o que você está procurando. Você já conhece essa distância aqui, esse lado, que foi o seu lado B. Deixa eu só escrever aqui. Você calculou, que é 25,74. 25,74 não, né? 711. Você vai ter calculado aqui o seu lado C. Vamos supor, não sei quanto que vai dar não, tá? Vamos supor que deu 20 metros, tá? E eu conheço esse ângulo aqui, ó. Qual ângulo que é esse? 85 graus. O que eu quero calcular aqui agora? Esse comprimento aqui, ó, que é o que está pedindo. A distância entre as balizas, ou seja, a distância entre D e C. Aqui eu tenho o vértice B, o vértice C e o vértice D. Que eu estou supondo que é 20, tá? Eu não sei quanto que é que eu não calculei. Tá certo? Agora aqui, ó, eu tenho o quê? Tenho, o que eu quero descobrir? Esse meu lado aqui, ó. Eu vou chamar esse lado aqui de B. Simplesmente porque aqui está B grandão, né? Eu vou chamar aqui de B. Não, vou chamar de B não, para não confundir, tá? Para não confundir. Vou chamar isso aqui essa distância x que eu quero conhecer, que eu preciso calcular. Quantos ângulos que eu conheço aqui dentro desse triângulo? Quantos ângulos? Não é somente um que eu tenho? Eu vou utilizar, então, lei do seno ou lei do cosseno? Para eu utilizar a lei do seno,
Ou eu preciso conhecer dois lados, né, e um triângulo, ou eu preciso conhecer um ângulo, ou eu preciso conhecer dois ângulos e um lado. Tá certo? Eu conheço dois ângulos aqui? Não. Conheço dois lados e conheço um ângulo. Poderia utilizar para calcular outro ângulo? Poderia. É necessário? Não, porque eu não quero calcular ângulo, eu quero calcular distância, né? Então aqui, ó, eu conheço o meu ângulo, que está exatamente oposto ao lado que eu quero procurar, certo? E conheço os outros dois lados, né? Posso utilizar a lei do seno? Não só posso, como devo, né? Então, aqui nesse caso aqui, eu vou utilizar a lei dos seno, tá? Basta montar aí a lei do seno, beleza? Vou montar aqui a lei do seno, mas ao invés de deixar um valor aleatório aqui, vocês vão utilizar o valor de C que vocês vão calcular em relação ao triângulo rosa, tá certo? Então, vou tirar isso aqui, ó. Ao invés de 20, eu vou colocar aqui C, tá? C. Ok? C. Como que eu escreveria a lei do seno em função disso aqui, ó? Eu sei que esse lado x é oposto ao ângulo de 85 graus. Ok. Então, x elevado ao quadrado é igual aos meus outros dois lados, somado elevado ao quadrado, né? Lembra o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vou ter o quê? 25,711 elevado ao quadrado mais c, que você vai ter calculado anteriormente, elevado ao quadrado, menos 2 vezes, né? B vezes C. Quanto que vale B? 25,711 vezes, né, o C ao quadrado. C, não tem ao quadrado aqui não, né? Que multiplica o cosseno do ângulo oposto ao lado x, né? O cosseno do ângulo oposto ao lado x. Quanto que vale esse ângulo? Cosseno de 85 graus. Parece difícil, né, pessoal? Parece difícil. Eu concordo com vocês. Quem falar aí que parece difícil, parece sim, tá? Quem está falando aí que é difícil, realmente não é fácil. Mas quando você sabe, eu tenho dois ângulos, quero calcular um lado. Então, vou utilizar lei do seno. Ok? Fiz aqui, ó. Utilizando qual triângulo? Triângulo azul. Calculei a lei, utilizando a lei do seno. Utilizando o triângulo rosa, eu vou calcular esse lado C. Utilizando o quê? Também lei do seno, igual eu fiz aqui. Calculei o C, agora eu vou utilizar a lei dos cosseno. Ok? Quem entendeu como monta essa lei do cosseno, que é onde o povo tem mais dificuldade, não tem erro, tá, pessoal? Você vai saber fazer tudo. Só que assim, como tudo na vida, tu tem que praticar, né? Quem pegar aí, ó, e praticar, isso aqui vai ser mamão com açúcar, tá? Mamão com açúcar, tá? Agora, quem não fizer nada, simplesmente, deixa eu ver aqui como é que faz, uma vez só, não tentar entender, não assistir a aula de novo, claro que não vai saber. Se isso aqui cair na prova, só quem fez aí pelo menos umas 2 vezes é que vai conseguir fazer de fato uma questão dessa aí, né? Se tivesse na prova, tá?
que eu lembro para vocês? Parece difícil, mas é bem simples, né? Só tem que entender o quê? Esses conceitos que eu falei aqui, que eu expliquei, né? É esse tipo de exercício aqui, ó, que vai fazer alguém aí fazer um concurso aí para aeronáutica, por exemplo, de parte lá de topografia, cartografia no Exército, né? Topografia do Exército, ensino médio, que quem quer ganhar lá, ó, seus 4, 5 mil reais, é esse tipo de exercício aqui que vai fazer você entrar lá, tá? É esse tipo de estudo. Não que seja só exercício, né? Tem muita teoria também, tá joia? Então tentem fazer e me passem o resultado aí na próxima aula aí, tá? Olha só, pessoal, eu não, como nós conversamos, né? Eu vou selecionar alguns exercícios desses, vou colocar lá para vocês fazerem, tá? O objetivo aqui, eu quero que vocês façam, né? O objetivo é que vocês aprendam como que façam, tá? Porque isso aqui é o que vai fazer diferença aí no profissional que vocês vão ser lá para frente, tá? Tem alguns grupos de topografia no Facebook, né? Não sei nem se vocês têm Facebook, né? Que você vê lá que algumas pessoas velhas até colocam esse tipo de exercício lá nesse grupo, perguntando se alguém sabe resolver, né? Mas como que você vai saber resolver? Você tem que saber lei do seno, né? Mas não é só, pô, isso aqui, A, seno de alfa, B, seno de beta. Não, tem que entender. Ah, não. O A é o lado A oposto ao seno do ângulo oposto, né? O B está oposto ao seno de beta, né? Se você entregar só isso aqui para a pessoa, ó, com isso aí, calcula isso aqui. Se não tivesse a explicação que eu dei, como que escreve em função do lado B, em função do lado C, por exemplo, a lei de cosseno, não consegue fazer isso aqui de jeito nenhum, esse exercício, tá? Tá ok? Então tem que ter essa explicação. É através de um exercício desse que eu falo para vocês que vocês são privilegiados de ter essa aula aí gravada, tá? Porque muita gente não consegue captar, é muita informação, realmente, de fato né? Não consegue captar de primeiro, mas vocês vão poder assistir isso aí novamente depois, quem quiser. Vocês vão se deparar com isso aí lá para frente, vai lembrar. Nossa, teve um exercício desse aí que o professor falou em sala de aula. E realmente é verdade. Beleza? Isso aqui, pessoal, até mesmo para quem está na faculdade, lá na engenharia, pede ele para calcular isso aqui, ó. Dá para ele um exercício desse aqui para calcular. A pessoa vai penar até associar a lei de seno e cosseno nisso aqui, tá? Ele vai ficar tentando achar se essa reta aqui, ó, é paralela a essa, só que não tem essa informação aqui. Vai tentar, ah não, aqui é ângulo oposto, aqui é 40, aqui é 40, aqui oposto pelo verso, então aqui isso aqui é 60, aqui é 60. Aí a pessoa já tá tudo errado, né? Porque se não é paralelo, eu não posso falar que é oposto, tá certo? Até a pessoa ver que é para usar a lei do seno, lei do cosseno, você vai ver, vai demorar aí quase o dia inteiro e até conseguir fazer isso aqui, tá? Dez e 55, 11 horas. Vocês querem dar uma paradinha aí de 10 minutos para a gente poder continuar aqui, pessoal? Ou vocês já estão cansados disso aqui já? Muita informação. Quer deixar isso aqui para a próxima aula?
Aqui agora a gente ia falar um pouco aí do histórico, né, da topografia e principalmente falar sobre a forma da Terra, né? Basicamente. Vamos deixar para a próxima aula, né? Para não ficar muito professor. Muita cansativo, informação tá? para minha cabeça. Exatamente. Vamos deixar isso aqui então para a próxima aula, tá, pessoal? A partir daqui, ó, de geometria plana, na próxima aula a gente faz o histórico aqui. Beleza? Beleza. Professor, no caso, os exercícios que o senhor quer que a gente faça, né? Posta lá no Classroom pra gente entregar, né? Isso, eu vou colocar lá no Classroom. A gente faz a entrega, né? Quer ver? Agora mesmo eu já vou fazer isso e já vou colocar lá, tá? Exatamente esse exercício aqui. Beleza? Aí vou deixar lá para vocês mandar a foto. Aí vocês mandar a foto do seu exercício feito no caderno aí, tá bom? Nossa, Você já vai postar a aula junto também, né, professor? Vou postar também, tá? Beleza. Beleza? Assim que nós desligarmos. Eu já coloquei lá, tá no Classroom aqui, ó. A nossa última aula tá gravada lá, tá? Tá aqui, ó. Da aula. O senhor falou que ia postar uma atividade daquela aula nossa, né? Isso, eu resolvi não postar, tá? Para poder postar umas coisas assim um pouco mais complicadas, né? Aí tá aqui a aula 3, já tá lá gravada, tá? Tá postada. Aí essa aula de hoje, que é a aula de geometria plana, eu vou postar hoje. Agora também, tá? Assim que a gente finalizar aqui, eu já coloco lá, tá bom? Vai demorar um pouquinho, porque tem que anexar ainda no YouTube, demora um pouco, tá? Tá ok, professor, sem problema. Então tá. Então deixa eu salvar isso aqui, ó. Deixa eu só salvar aqui topografia 1, aula 5.1, que a gente vai continuar na próxima aula a partir de geometria plana aqui, ó. Deixa eu só excluir esses aqui que a gente já viu. Então a partir da próxima aula a gente vê os outros conteúdos aqui, ó, né? Beleza. Salvar. Ok, fechar. Então tá bom, pessoal. Então até segunda-feira, tá? Vocês estão tendo aula à tarde? À tarde? Vocês estão tendo aula no fora do horário? Ou só de manhã? Esse mês agora só de manhã. Tá. Então semana que vem, pessoal, eu quero fazer com vocês. Vamos dar nossa aula de manhã, né? A manhã toda. Lógico, quem puder, à tarde também, tá? Que eu quero ver se a gente consegue finalizar toda a parte teórica esse mês ainda, tá bom? Para a gente poder conseguir focar nas aulas práticas em janeiro, né? Aí eu mato essa aula. Por que eu falo com vocês aqui, ó? Semana que vem a gente vai ter 3 aulas de manhã normal, né? E aqui, ó, na última semana já é semana de Natal, né? Então a gente, ao invés de dar aula aqui nessa última semana de Natal aqui, ó, eu vou antecipar. Eu quero antecipar, né? Para a gente ministrar no contraturno aqui, ó. Tá certo? Por que isso? Porque muita gente viaja nesse período de Natal aqui, ó. Tá? Então, aí, quem não viaja, eu não quero assistir a aula da tarde. Então, não tem problema. Aí, de qualquer maneira, vai estar gravado, igual a gente está gravando aqui, e se assiste na próxima semana. Tá bom, pessoal? Agora, quem vai viajar, assiste antes comigo aí, tá? Tá bom? Para ver se a gente mata aí essa parte teórica aí, tá? Então, eu vou fazer isso aí. Então, semana que vem, eu vou adiantar a aula da semana do Natal no contraturno, tá? E a semana do Natal aí vai ficar livre aí
Para quem não quiser assistir a aula no contraturno, assiste na próxima semana, tá? Pra gente... Bora, se o senhor quer fazer o contraturno. Ó, e a gente vai ficar aí de 8 até mais ou menos meio-dia, né? Vou fazer diferente na próxima aula, eu vou dar 2 aulas direto e dar uns 20 minutos, né? E depois finalizar de 8 a meio-dia e de 2 até às 6, mais ou menos, 2 às 5, umas 3 horas. Ou então a gente faz desse mesmo jeito, de 8 até às 11, vai ficar também menos cansativo, né? De 8 até às 11 e de 2 às 5, para dar um tempo a mais aí para descansar, né? De 8 às 11 e de 2 às 5, beleza? Tá bom, pessoal? Então, bom final de semana para vocês aí e até a próxima, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Deixa eu finalizar a gravação aqui.